Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021, quarta-feira, quase 20 horas, e nós temos um encontro marcado. Nós iniciamos agora uma nova live com um novo tema que se intitula Poesia dos Imortais. A semana passada fizemos a nossa primeira live e hoje é a nossa segunda live, Poesia dos Imortais. Hoje nós vamos falar sobre Albérico Lobo. Olá, Sueli, seja bem-vinda. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece, pedir a Jesus, pedir a esses emissários do bem, a esses imortais que nos legaram essas mensagens tão belas, para que possam também aqui compartilhar conosco. Com gratidão a cada um, nós vamos dando início a esse encontro e pedindo a proteção do doce Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, muito bom estarmos aqui juntos, saudando também a Cida. Ô Cida, boa noite, seja bem-vinda. Queridos amigos, como falamos a semana passada na nossa primeira live, Poesia dos Imortais, e para quem não tiver assistido, entre lá no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e procure lá na playlist a Poesia dos Imortais, a nossa primeira live. Olá, Laudinauria, boa noite. E nós iniciamos falando da importância de não aprofundarmos, porque não temos conhecimento para isso, mas para pelo menos lermos e sentirmos essas vibrações dessas poesias que vieram através desses emissários do bem, utilizando-se da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E falamos a semana passada, inclusive, que 80%, salvo engano, das mensagens trazidas por Chico Xavier, dos livros publicados pelo nosso querido Chico, são poesias. E a primeira obra veio através desses imortais, através desses poetas parnasianos, que se intitula Parnaso de Além-Túmulo. Olá, Jacirene, tudo bom? E nós vamos falar um pouquinho mais dessa importância, porque nada é por acaso. Se 80% da obra mediúnica do Chico é poesia, é para que a gente, pelo menos, procure ler, procure sentir, procure entrar nesse clima de vibração, nesse clima de emoção que vem através de cada uma dessas palavras. E nós vamos iniciar hoje, nós vamos trazer uma poesia de Albérico Lobo, que se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo, mas nós vamos ler aqui uma mensagem de Luísa Michel, quando ela diz assim: um ser que morre, uma folha que cai, um mundo que desaparece, não são nas harmonias eternas, mas que um silêncio necessário a um ritmo que não conhecemos ainda. E muitos de nós realmente ainda não conhecemos toda essa beleza, todos esses mistérios da natureza. Mas, lembrando a poesia dos imortais, quando o livro Parnaso de Além-Túmulo, ele teve a sua primeira edição no ano de 1932, e nós falamos sobre isso. Chico Xavier tinha apenas 21 anos, era um jovem
sem muita instrução acadêmica, havia estudado somente até a 4ª série primária, órfão, desde tenra idade, trabalhando, padecendo tantas lutas, e ele nos traz esse legado. O primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, cerca de 700 páginas. E quando vem a lume essa primeira publicação, muitos duvidaram que aquelas poesias pudessem vir de seres que já não estavam mais entre nós, os vivos. E as poesias dos ditos mortos foram analisadas e constatou-se o quê? Que o estilo era o mesmo de quando aqui esses poetas estavam encarnados. Muito se estudou, muito se analisou e se concluiu que realmente não poderia ser tantas poesias diferentes de um único autor, de um rapaz simples do interior. E eles se quedaram diante dessas evidências. Mas, para que a gente possa compreender um pouco mais e refletir também um pouco mais sobre isso, nós lembramos uma entrevista que Haroldo Dutra Dias deu. Haroldo Dutra Dias, acredito que a maioria conheça, mas só para que a gente lembre. É um juiz de direito, um grande estudioso das obras, tanto espíritas quanto do Evangelho. Ele sabe falar o grego, ele traduziu o Novo Testamento através da publicação da Federação Espírita Brasileira, está traduzindo a continuidade, porque é uma obra de fôlego, é um trabalho que requer muita dedicação, mas nessa entrevista o que ele diz? Na língua hebraica, os opostos são feitos em forma poética. E nesse contraste, passa-se a ideia de gradação. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Quem já não ouviu falar essa frase? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por exemplo, vem ele nos dizendo nessa entrevista, e uma série de frases de Jesus está na poesia hebraica. Ele usa esses expedientes, Jesus se utiliza desses expedientes. Se você não conhece a literatura, diz Haroldo, faz afirmações absurdas sobre esses ensinos. Aí ele dá mais um exemplo, mas aproveitando para saudar também a Simone Helena. Seja bem-vinda, Simone, à nossa live, a Poesia dos Imortais. E ele nos traz um segundo exemplo, quando Jesus está na cruz e diz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Muitos acreditam que nesse momento, muitos dizem assim, Jesus teve medo, Jesus capitulou nesse momento. Não. Na verdade, Jesus estava o quê? Recitando o Salmo 22. Por isso que eu sempre falo da importância de nós espíritas estudarmos o Antigo e o Novo Testamento para podermos compreender o Espiritismo, porque é uma sequência. O Antigo Testamento é a primeira revelação, o segundo, que vem através de Jesus, é a segunda revelação, e o Espiritismo é a terceira. A importância. Quando Jesus diz, repetindo, lá na cruz, quando ele diz, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ele estava, na realidade, recitando o Salmo 22. São mais de 30 salmos recitados por Jesus
desde o momento da sua prisão até o da crucificação. Mais de 30 salmos. Todos os textos do Velho Testamento estão em grego e sabemos que Jesus falava aramaico. A sociedade daquela região falava aramaico e hebraico. E nós temos uma surpresa, vem nos relatando Haroldo Dutra Dias dizendo, quando fazemos isso, há uma surpresa. Tudo está em forma de poesia. Tudo está em forma de poesia. 98% da fala de Jesus obedecem a um padrão de poesia, com rima e ritmo. É muito interessante. 98% da fala de Jesus obedecem a um padrão de poesia, com rima e ritmo. E ele diz mais que tem um francês que chegou a levantar essa hipótese, mas que essa hipótese precisa ser mais estudada, mais explorada. E esse francês, ele diz o quê? Que a poesia de Jesus, ela possui 4 ritmos, de 2, 3, 4 e 5 acentos, que são as sílabas tônicas. E a pesquisa agora está confirmando que quando Jesus quer consolar, ele usa um tipo de acento. Quando ele quer chamar a atenção, usa outro tipo de acento. Tudo é poética. E quando Jesus muda esse ritmo, a mensagem que está querendo veicular é diferente. É muito, muito interessante nós refletirmos sobre isso. 98% da fala de Jesus é poesia, com ritmo, com acentos e continuando, encerrando a entrevista de Haroldo, ele vem dizendo, Jesus deixa de ser uma figura puramente religiosa e passa a ser aquilo que o Espiritismo sempre o apresentou. Como que nós, espíritas, sempre nos referimos a Jesus? Como que nós apresentamos Jesus? Nós dizemos o quê? O governador espiritual do orbe, o espírito de suprema hierarquia que já pisou na terra, mestre dos mestres, cujo ensino contém poesia e musicalidade, conteúdo, espiritualidade. Vale a pena lermos o Antigo, o Novo Testamento e começarmos a analisar e sentir essa presença poética em toda essa obra tão bela. Mas o que podemos dizer depois dessa reflexão que nos vem através dessa entrevista do Haroldo Dutra Dias? Não é por acaso que Chico Xavier inicia sua produção mediúnica com o livro Parnaso de Além-Túmulo, com poesia de poetas brasileiros e portugueses já desencarnados. Mas nós vamos trazer a poesia que se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo, nós comentamos a semana passada sobre isso. A primeira edição foi em 1932, mas depois houve uma ampliação do número de poesias e de poetas. E o Albérico Lobo, que nós vamos falar hoje sobre ele desencarnou em 1942. Se o livro foi publicado em 32, ele ainda estava encarnado. Posteriormente é que foi incluída a sua poesia no livro Parnaso de Além-Túmulo. Mas quem foi Albérico Lobo?
Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX, em 1865, e desencarnou em fevereiro de 1942. 10 anos da primeira edição do Parnaso, ele desencarna. Quando ele aqui se encontrava encarnado, ele era funcionário público, ele colaborou ativamente na imprensa e ele deixou uma opulenta obra esparsa. Ele escreveu muito, mas obras esparsas, em prosa e em verso. Albérico Lobo. E ele, já agora desencarnado, traz uma poesia e ele oferece, dedica essa poesia ao caro amigo Quintão, que também foi um espírita daqueles primeiros espíritas trabalhadores. O título da poesia, Do Meu Porto, é Manuel Quintão. Ele dedica a poesia a Manuel Quintão. E inicia-se a poesia. Viajor vacilante e extenuado, depois de atravessar a sombra densa, ou melhor, depois de atravessar a sombra imensa, encontrei o país abençoado, onde vive a celeste recompensa. Adeus mágoas da noite estranha e densa, das angústias e sonhos do passado. Não conservo senão o amor e a crença ante o novo caminho ilimitado. É doce descansar após a lida, banhar o coração na luz da vida, rememorando as dores que passaram. E dos quadros risonhos do meu porto, rogo a Jesus, conceda reconforto aos corações amados que ficaram. Queridos amigos, poderíamos buscar, interpretar a poesia de Albérico Lobo, quando ele diz do meu porto, e ele já como desencarnado, dizendo, viajor vacilante e extenuado, depois de atravessar a sombra imensa. E nós sabemos que ao desencarnarmos, poucos são aqueles que estão preparados para essa nova realidade. Nós, em geral, temos um impacto. Mudarmos desse contexto da matéria para um contexto da espiritualidade. Chegamos ao mundo espiritual vacilante, muitas das vezes cansados em função de uma enfermidade que pode ter nos acompanhado durante muito tempo. Mas atravessamos essa sombra imensa, que é essa transição do mundo material para o mundo espiritual. Mas lá ele encontra um outro país, ele encontra um país abençoado. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele tem várias regiões, várias cidades espirituais, vários núcleos de acolhimento. Então, é um país muito grande que pode acolher a cada um de nós de acordo com a nossa faixa evolutiva, de acordo com a nossa faixa vibratória. O que aqui semeamos é o que colheremos do outro lado. E ali ele diz, encontrei o país abençoado, onde vive a celeste recompensa. A recompensa será de acordo com o que nós semearmos agora. Isso é muito importante. Se queremos chegar do outro lado de uma forma tranquila, precisamos começar agora
o nosso trabalho no bem, a nossa reforma íntima, como nós espíritas costumamos dizer. Adeus mágoas da noite estranha e densa, das angústias e sonhos do passado. Quando aqui estamos encarnados, quantas angústias, quantas aflições. No nosso estudo do Evangelho da terça-feira, ontem, nós estávamos refletindo sobre isso. Causas das aflições que podem ser causas atuais ou que podem ser causas de vidas passadas. Ao reencarnarmos, quantos de nós trazemos essas angústias, essas aflições em função do nosso proceder, do que nós vamos trabalhando, buscando caminhos que não são tão favoráveis. Mas ele diz, não conservo senão o amor e a crença ante o novo caminho ilimitado. Quando ele se depara no mundo espiritual, ele percebe que ali havia agora uma oportunidade imensa, porque nós no mundo espiritual também trabalhamos e também evoluímos, também estudamos. Muitos benfeitores espirituais relatam que no mundo espiritual estão dando continuidade ao seu aprendizado, estudando com grandes vultos que aqui também já reencarnaram, e eles vão desenvolvendo habilidades que eles ainda não possuem. É um caminho ilimitado. É doce descansar após a lida. Nós vimos isso no livro Nosso Lar, quando André Luiz relata que quando ele vai repousar, ele consegue se transportar em espírito até onde a sua mãe se encontrava, que já era uma esfera mais superior do que aonde ele estava, que era o nosso lar. É doce descansar após a lida, banhar o coração na luz da vida, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, rememorando as dores que passaram, porque as aflições da matéria aqui ficam. Logicamente que vai depender de cada um de nós. Quando nós retornamos ao mundo espiritual, sem nenhum ressentimento, sem mágoa, sem desejos de vingança, quando nós retornamos sabendo perdoar, sabendo entender muitas das faltas que outros cometeram contra nós, e nós relevamos, como falamos também na segunda-feira, na nossa preleção, quando a gente falou sobre a inveja, sobre a calúnia. Quem não assistiu a nossa preleção de segunda, aproveita e está lá no nosso canal do YouTube. E ele diz, e dos quadros risonhos do meu porto, rogo a Jesus, conceda reconforto aos corações amados que ficaram. É muito importante, porque ele já não estava mais presente, mas poderia orar, rogar a Jesus para poder aqueles que aqui permaneceram serem consolados, serem protegidos, serem cuidados. É uma poesia muito bonita e que nos toca o coração e que permite que a gente possa refletir um pouco sobre a verdadeira vida, que é a vida espiritual. É o porto aonde nós iremos chegar ao fazer o nosso caminho de retorno. Queridos amigos, trouxemos essa poesia de Albérico Lobo, que se encontra no livro Parnaso de Além-Túmulo. Espero que vocês tenham gostado da poesia, das reflexões. Aproveitem, depois nós vamos postar
a nossa live no nosso canal do YouTube, entrem lá, façam comentários, deem sugestões, para que a gente possa saber como que vocês estão recebendo essa nova live. No nosso canal do YouTube, só para lembrar, é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. O nosso é o de Olambra, e nós temos cerca de uns 500 vídeos já postados, palestras, estudos do Evangelho, curso de Espiritismo. Temos muito material para que a gente possa também compartilhar com outros, levando essas mensagens de esperança, de bom ânimo. Isso é muito importante nesse momento que a humanidade passa. Precisamos de boas mensagens, de boas reflexões. Então, convido a todos vocês, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, e para que a gente possa semear essa luz. Aproveitamos, antes de fazermos a nossa prece final, lembrando, olá, Alcilene, seja bem-vinda, Alcilene. Lembrando aos queridos amigos que nós estamos retornando do nosso pequeno recesso. Então, nós estamos com 4 lives já na semana. Domingo é o Evangelho no Lar. Segunda, a nossa palestra. Terça é o estudo do Evangelho. E quarta-feira, a Poesia dos Imortais. Sempre às 20 horas. E nós vamos, mais adiante, retornarmos com outras atividades para podermos ter bastante material para que a gente possa refletir na mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita. A Maria Dolores também aqui, dizendo boa noite, que linda poesia. Que bom, Maria Dolores, que você gostou da poesia do Albérico Lobo. Então, queridos amigos, hoje é quarta-feira, agora nós vamos nos encontrar no domingo às 20 horas e nós vamos encerrar fazendo uma prece de gratidão. Quem porventura desejar colocar um copinho de água para ser magnetizada, para tomar ao final, pode colocar, enquanto nós vamos aproveitando também e convidando quem desejar encaminhar alguma mensagem, pedindo alguma orientação ou enviar o nome para a reunião de tratamento, que é toda terça-feira, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Eu vou, ao final, dizer o número do WhatsApp, porque aí quem desejar pega um papel e caneta para anotar, tá bom? Então vamos agradecer. Senhor Jesus, emissários do bem, que aqui se encontram compartilhando conosco, esses poetas do além, que utilizando-se da mediunidade do nosso venerável Francisco Cândido Xavier, nos legaram essas poesias tão belas e tão profundas, aproveitando o aprendizado legado por Jesus, quando nos ensina através da poesia. E nós, nessa noite, procuramos fazer uma viagem no tempo, nos transportarmos a Galileia, aonde o doce Rabi ali se encontra, e vamos sentindo na acústica da alma a sua voz suave e doce, dizendo àquela multidão faminta, faminta da alma e faminta do corpo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos
de Jesus ecoando em nossas almas, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua mensagem de amor, de fé, de esperança. Muito obrigado, Senhor, pela tua vinda entre nós, para nos ensinar o amor, a tolerância, a fraternidade, a caridade, nos ensinar o perdão, para que possamos, a partir do momento que aprendermos a perdoar, caminharmos livres, caminharmos libertos de toda mágoa, de todo ressentimento. E nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor, por tudo que temos, pela oportunidade da atual reencarnação, pelos desafios que nos impulsionam ao crescimento. E com gratidão a cada emissário do bem, que agora aqui se encontra conosco, em nossos lares, nós só podemos dizer: Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de vós. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Livra-nos, Senhor, das nossas próprias imperfeições. Conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Permita com que teus emissários possam agora magnetizar as águas que se encontram colocadas, aguardando a transformação, molécula a molécula, e recebendo também dos benfeitores amigos o passe magnético espiritual neste momento, essa energia de cura que vai curando a nossa alma e vai curando o nosso corpo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Tu és amor, és bondade e és perfeição. E com gratidão em nossos corações, nós convidamos a todos para abrirmos os nossos olhos, nos situarmos novamente em nossos lares. Queridos amigos, olá, Fabiana. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos. Direi o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita para aqueles que, porventura, desejarem encaminhar algum pedido, alguma solicitação, alguma orientação. É o 19 99 341 6316. 19 99 341 6316. E aguardamos vocês domingo às 20 horas, quando juntos convidamos Jesus para adentrar em nossos lares. Paz a todos. Que Jesus esteja sempre presente no coração e no lar de cada um de vocês. Até lá!